Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal. Bom, eu já fiz uma breve apresentação para vocês me conhecerem um pouquinho. Espero que tenha ficado, sei lá, a gente possa ter se aproximado com esse primeiro vídeo. E agora eu vou começar a relatar um pouquinho das experiências que eu vivi no começo, quando eu conheci a igreja, tá? Como eu disse no vídeo anterior, me batizar não foi uma escolha minha, tá? Eu passei por uma experiência não muito agradável, né? Onde eu amava uma pessoa e eu fui completamente influenciada por ela. É triste falar isso, né? Eu sei que a responsabilidade é total minha, né? Mas eu me deixei levar por falta de conhecimento, por amor. E por isso que eu acho que é importante eu estar vindo aqui, dar minha cara a tapa, contar a minha experiência, porque eu sei que pode ajudar outras pessoas também, né? Então, enfim, eu assumo total responsabilidade, né? Eu me batizei porque eu quis, né? Eu quis. Senão eu não teria me batizado, ninguém me forçou. Mas eu fui, sim, influenciada por outra pessoa. Bom, eu não quero ficar falando de outras pessoas. Eu não quero, como que eu posso dizer, expor outras pessoas. Porém, vai ser impossível eu relatar a minha história de vida, a minha história que eu vivi no mormonismo, sem que eu fale de outras pessoas. Não tem como, tá? Então eu peço desculpa de antemão se eu tiver que falar de você ou de alguma pessoa que você conheça, tá? Me desculpe, não é minha intenção apontar o dedo pra ninguém, não é minha intenção julgar. Eu só realmente quero relatar a minha experiência, o que eu vivi dentro da igreja, ok? Então, só para título de conhecimento para as pessoas que não conhecem a Igreja dos Mormons, tá? Eu vou falar dos Mormons porque eles são Mormons. Para mim, eu conheci como os Mormons e vai ser sempre Mormons. O nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, tá? E hoje, acho que há, sei lá, um ano atrás, o profeta deles pediu para que eles não falem que eles são Mormons, tá? Eles querem desvincular o nome Mormon dos Mormons. O mormonismo dos Mormons, entende? Desculpe meu sarcasmo, mas, gente, eu não consigo, tá? Eu passei na fila do deboche, depois de tudo que eu passei, né? Eu acho que eu passei na fila do deboche muitas vezes, então me perdoem se por um acaso eu vou estar tendo alguma atitude de deboche, vou estar sendo sarcástica de alguma maneira, mas assim, eu preciso ser eu, né? Essa é a minha essência, eu dou risada, eu brinco, eu falo coisa errada, falo besteira, mas assim, não é minha intenção atacar vocês, tá bom? Eu tô falando vocês porque eu sei que muitos mormons vão me assistir. Então, assim, se você está feliz no mormonismo, continue lá dentro. Fique lá dentro. Eu não tô aqui pra... como que eu posso dizer? Eu não tô aqui pra abalar a fé de ninguém. Eu não tô aqui pra dizer pra você que você tem que sair do mormonismo. Não. Se você tá feliz nessa igreja, continue lá. Eu estou aqui para falar com as pessoas que não estão felizes, para falar com as pessoas que têm vontade de sair da igreja e acham que não vão ser felizes, não vão ter sucesso, ou por um acaso Deus vai, como que eu posso dizer, Deus vai deixar de abençoar essas pessoas, ou Deus vai castigar essas pessoas. Então aqui eu só tô pra contar a minha experiência e mostrar pra vocês que a vida sem o mormonismo é linda, maravilhosa. As pessoas não são ruins como os mormons falam, tá? Que o mundo não é podre do jeito que as pessoas pregam lá dentro, tá? As pessoas são maravilhosas e eu encontrei pessoas mais maravilhosas do que eu encontrei dentro da igreja, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque meus pais nunca foram da igreja, minha família, ninguém conhece o mormonismo. E assim, todas as festas de família, tanto dentro da minha casa, quanto assim, na casa de tios, chácara do meu tio, que a gente sempre costuma se reunir, assim, sempre houve um clima muito gostoso, né? Claro, gente, como toda família, às vezes tem uma discussãozinha ou outra aqui, mas assim, coisas bem paralelas, pequenas. Assim, toda a minha família bebe, todo mundo dança, todo mundo, sabe, usa roupa curta e tá tudo bem, todo mundo se diverte, tem respeito. Eu nunca vi uma briga assim, sabe? Tipo, e eu também nunca presenciei um grupinho, assim, da minha família falando mal de outro, como eu presenciei dentro da Igreja dos Mormons, sabe? Eu vi muito isso, tipo, na família de outras pessoas, assim, tipo, quando não tava
as outras pessoas que estavam ali estavam falando daquele um que não estava e vice-versa. E eu nunca vi isso na minha família e ninguém nunca conheceu a Igreja dos Mormons. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha família, assim, de como as pessoas lidam bem com religião, como elas respeitam, tanto os meus tios quanto meus primos, assim, tipo, existe um respeito mútuo, sabe? Tipo, não é aquela coisa assim, não, você não pode beber, você não pode usar um shortinho, você não pode usar uma blusinha assim, que você vai estar cometendo o maior pecado. Não, tá tudo bem, entendeu? Sem muitas cobranças, sem... Todo mundo vive feliz, livre, leve e solto, tá? Bom, gente, me desculpem se eu não estou sendo tão clara e se eu estou me perdendo em algumas coisas, mas é uma experiência nova pra mim. Eu nunca criei um canal, eu sempre tive vontade, mas pra falar de outras coisas, né, assim, pra falar de, sei lá, minha experiência como estudante internacional, contar algumas coisas que eu gosto, compartilhar algumas coisas que eu acho legal, assim, que eu vivo, enfim. Mas, assim, eu nunca dei prioridade pra isso, né? Mas, assim, devido a algumas circunstâncias que eu passei alguns dias atrás com um post que eu fiz sobre o mormonismo, eu achei que era essa hora, sabe? De reservar um tempinho, de vir aqui, dar minha cara a tapa, contar a minha experiência, porque eu sei que tem alguém aí do outro lado da tela que tá precisando ouvir o que eu tenho pra compartilhar, sabe? Então, sem mais delongas, meu Deus, já vai pra 7 minutos. Eu falo pra caramba, me desculpem. Mas essa sou eu. Então, vamos lá. Como eu conheci os Mormons, tá? Eu conheci os Mormons através do meu ex, tá? Na verdade, eu descobri que ele era Mormon em um horário, um intervalo que nós tínhamos, né, pra tomar café. E tinha uma funcionária que era da matriz, que era de Manaus, e a gente ofereceu café pra ela e ela falou, não, eu não bebo café. Aí eu, como assim você não bebe café? Por quê? Café é tão bom. Estávamos todos bebendo café, inclusive o meu ex. Mormons não tomam café, tá? Só pra você que não conhece a religião, pra você saber. E aí ela falou, não, eu sou mormon e tal, e aí foi quando eu, meu ex também é mormon, mas ele bebe café. E, enfim, e depois que ele mandou o chamado dele pra fazer uma missão, né? Uma missão de 2 anos, ele me convidou pra ir pra igreja. Eu fui pra igreja, fui com uma blusinha assim, tipo uma regatinha. E fiquei me sentindo super mal, porque as pessoas te julgam sim, elas te olham diferente. Eu tava de calça e todo mundo, as meninas estavam de saia. Então eu já fiquei meio reprimida, assim, logo no primeiro dia que eu fui na igreja, né? Mas eu gostei do que eu vi. Eu vi famílias unidas, né? E aquilo me trouxe um sentimento bom, né? Como eu disse no vídeo anterior, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, eu senti a presença de Deus, senti a presença do Espírito Santo, foi muito bom. Tive sentimentos bons lá dentro, tá? Porém, não... Como que eu posso dizer? Não foi uma escolha minha me batizar. Eu não tive essa oportunidade de escolher por mim mesma, sabe? Aquela coisa assim, tipo, não, eu senti isso, tal. Rola uma pressão, sabe? Os missionários fazem uma pressão. E como eu tinha essa interferência do meu ex, então, assim, eu fui um tanto quanto muito pressionada. Mas, enfim, então vamos lá. Eu conheci a igreja assim, dessa maneira. E... é isso. Gostei, mas nunca pensei em me batizar. Nunca senti vontade, assim, uma coisa tipo, eu quero me batizar nessa igreja. Eu amei. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Quando eu cheguei lá e eu ouvi aqueles hinos, assim, eles têm uns hinos bem assim. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês ouvirem. É algumas músicas que dá um pouquinho de medo, assim. Que é isso? Mas tudo bem, né? Enfim, e aí o que aconteceu foi o seguinte, que meu ex, ele mandou os papéis pra ir pra missão, tá? Eu não sabia nessa época, mas a missão como que fala? Eu acredito, é uma obrigação, tá? Porque se o jovem não vai pra missão, ele não é bom pra casar com a sua filha, ele não é um homem de valor, eles falam que a missão pro homem é um mandamento e pra mulher é opcional, tá? Então, ele mandou os papéis dele pra ir pra missão
E eu não sabia disso. E eu fui descobrir no dia que ele recebeu o chamado dele, tá? Então, simplesmente nós estávamos juntos há 1 ano, já tínhamos planos de casar, né? Eu tinha acho que 22 anos quando eu conheci ele. E ele simplesmente chegou com um papel, entregou na minha mão e tava lá falando que ele ia servir por 2 anos. Eu chorei, morri de chorar e eu simplesmente falei: bom, se isso é uma coisa de Deus, eu te apoio, né? E eu apoiei ele mesmo sem entender nada, sem saber de nada. Só que eu não sabia que com isso eu teria que me batizar na igreja, né? Então, foi basicamente isso, foi um susto muito grande, porém, eu, assim, sempre fui muito religiosa e sempre acreditei que a gente tem um propósito maior de estar aqui, né, nessa vida, a gente não veio aqui só pra brincar. Então, eu achei muito lindo da parte dele querer, né, deixar tudo pra servir a Deus. Achei isso muito incrível, na verdade, apesar de toda a dificuldade. Então, eu fiquei esperando ele por 2 anos, participei de grupo de NM, que são as namoradas de missionário, e sofri. Meu Deus, como eu sofri nesses 2 anos. Foram 2 tensos anos, porque eu tinha um namorado, um noivo, na verdade, né, porque nós nos noivamos antes dele ir pra missão, e eu não tinha ninguém. E nesses 2 anos, assim, eu me dediquei mesmo, de corpo e alma, para poder me preparar para receber esse missionário que ia voltar um homem maravilhoso pra gente casar e ser feliz para sempre, casar num castelo, porque princesas casam num castelo. Enfim, eu acreditava nessas baboseiras todas. Gente, eu não tô falando que não é pra você não acreditar no amor, tá? Eu ainda acredito no amor. Mas eu acreditava que eu ia ser feliz para sempre, que, sabe, tudo ia ser perfeito, enfim. E não é, né? A gente sabe que a vida não é um conto de fadas. Mas, enfim, eu precisei passar por tudo isso, tá? Eu acho que eu perdi um pouquinho o fio da meada, tá? Então eu vou voltar um pouquinho pra contar pra vocês como foi a minha decisão de me batizar. Que, na verdade, não foi uma decisão, tá? Depois que ele recebeu o chamado, né? Que ele decidiu ir pra missão, ele tinha pouco mais de 100 dias pra ir pra missão. E aí começou o tormento na minha vida para eu me batizar, que eu precisava ter palestra com os missionários. Para quem não sabe, os mormons têm um trabalho de proselitismo muito forte, tá? Então, os jovens, né, eles saem das suas casas, vão para outro estado, outro país, e eles pregam o evangelho e eles levam pessoas para a igreja e tudo mais. Então, aí começou a pressão psicológica que eu tinha que me batizar, porque se eu não batizasse, ele não ia ficar comigo, ele não ia casar comigo, né? Então, assim, inclusive até uma pessoa da família dele apontou o dedo pra mim e falou: se você não batizar na igreja, o fulano não vai casar com você. Aí eu, como assim? Fiquei sem entender e fui falar com a pessoa, né, com o meu ex. E ele falou: olha, realmente é verdade, se você não se batizar na igreja, eu não vou ficar com você. Então, imagina, né, meu mundo desabou. E depois que ele que ele recebeu esse chamado, aí começou todos os problemas, né, com relação à religião. Ele começou a jogar coisas contra a minha fé, falar que eu era uma católica fraca, que eu não sabia de nada, que, né, que eu não sabia por que eu vim pra esse mundo e tudo mais. E, enfim, que ele não via um futuro pra gente, porque na igreja dos mormons, eles acreditam no casamento pra essa vida, que eles casam na igreja, e no casamento pra eternidade. Então, eles vão pro templo, fazem uma... Ai, como que fala? Eu esqueci. Mas, tipo, faz um selamento, tá? Eles acreditam que o casamento mais importante é esse, o casamento celestial. Então, pra ele não fazia sentido estar comigo se eu não fosse pro templo com ele. Então, começou todo o meu tormento, né? Inclusive, ele chegou a terminar comigo. E, assim, eu sempre fui uma pessoa muito responsável, principalmente com o trabalho, né? Eu, com 16 anos, eu já cuidava de um departamento de recursos humanos dentro de uma empresa, né? Então, assim, eu sempre fui muito responsável. E eu fiquei, acho que 5 anos, eu nunca faltei, nunca atrasei, nunca nada. E foi a primeira vez que eu faltei no trabalho, assim, até de doença, eu acho que eu faltei, tipo, uma vez em 5 anos, vai? Porque eu tinha um atestado, porque realmente eu não estava em condições de trabalhar, mas foi a primeira vez que eu realmente
não fui trabalhar porque eu fiquei assim, meu mundo desabou, eu não acreditava que aquilo tava acontecendo, porque que ele tava me largando, porque a gente, né, era assim, apaixonado e ele ia me deixar por causa de religião, só porque eu não queria me batizar na igreja dele. Então eu até pedi uma ajuda pra uma amiga. Na época, falei, Rê, me ajuda, né? Tipo, por favor, me ajuda, eu preciso provar pra ele que eu não tenho que entrar nessa igreja, que, né, Deus é amor, que a gente pode ficar junto, mesmo que eu seja de uma religião e ele de outra. E só que foi uma coisa assim, tipo, eu tava meio que correndo contra o tempo, né, porque ele estava quase prestes a ir pra missão. Então, eu acabei, assim, não tendo muito o que fazer. Ele terminou comigo, faltei no trabalho, fiquei um dia inteiro chorando na minha casa, né, como uma pobre adolescente apaixonada. E, como eu posso dizer, esse dia meu mundo desabou e eu falei, eu não posso viver sem ele. Então, já que eu tenho que escolher, né, entre seguir a minha fé, religião e estar com a pessoa que eu amo, então eu vou procurar me empenhar, vou procurar ouvir as palestras e vou procurar abrir meu coração para que eu possa me batizar. Então foi aí que eu comecei a ter a palestra com os missionários e tudo mais, e aí ele quis mudar da água pro vinho. Ele, né, na igreja tem uma palavra de sabedoria que você não pode beber café, que você não pode beber álcool, que você não pode fumar, que... Então, assim, ele precisou mudar da água pro vinho pra poder ir pra missão, né? E eu comecei a ter a palestra com os missionários, então, assim, tudo foi assim, foi um tormento mesmo, assim, foi bem difícil, né? Porque a gente era dois adolescentes apaixonados, felizes, com planos pro futuro, e assim, veio a igreja e, sabe, cortou o nosso cordão umbilical e eu tive que mudar, ele também teve que mudar, deixar de fazer as coisas que dois adolescentes fazem e tudo mais pra ir pra missão. Então foi assim, bem complicado, até que quando ele terminou comigo eu falei, não, eu quero ficar com ele, eu amo ele e eu vou me batizar. E foi quando eu decidi me batizar e... Então, assim, a prova de que realmente foi uma pressão que eu vivi, uma pressão psicológica muito grande, foi que eu decidi me batizar faltando uma semana pra ele ir pra missão. Então, assim, eu não contei pra ninguém, eu só contei pra minha irmã na véspera. Eu decidi me batizar na sexta-feira à noite e eu contei pra minha irmã, que ela também, ela saiu da igreja católica, né? E eu falei, irmã, assim, tá acontecendo isso, eu não contei pra ela nada da pressão, até mesmo porque eu não vi aquilo como uma pressão, sabe? Depois de muito tempo que eu fui entender que eu realmente vivi uma pressão psicológica muito grande com relação a isso, né? A ter que me batizar. E aí ela falou, irmã, vai lá, faz o que você quer, seu coração tá mandando, você ama ele, então vai. E eu fui, me batizei no sábado, sem ninguém mais saber, só a minha irmã sabia, minha mãe não soube, meus pais, minhas irmãs, minhas tias, minhas amigas, eu não contei pra ninguém. E, enfim, e aconteceu, me batizei no sábado de manhã, somente com a presença da família dele. Foi aquela coisa toda assim, tipo, rápida, sabe? Assim, foi muito bonito, foi uma celebração bem bonita, né? A família dele preparou, mas enfim, foi assim que começou a minha vida no mormonismo. E aí eu batizei no sábado, e no sábado mesmo eu fui pra Utah, porque nós íamos levar ele pro CTM, né, que é o Centro de Treinamento dos Missionários. Então, no sábado mesmo, eu peguei um voo e fui pra Utah. E fiquei 10 dias lá com ele, com a família, até ele ir pro CTM, né? E quando eu deixei ele no CTM, quando eu voltei, meu mundo desabou, eu morri de chorar, eu falei, meu Deus, como que eu vou viver 2 anos sem esse menino, ele é o amor da minha vida, né? Mas aí eu comecei, quando eu tava voltando, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, então eu falei, não, eu tenho 2 anos pra me preparar, eu tenho 2 anos pra conhecer as coisas da igreja, eu tenho 2 anos pra pagar meu casamento, e é isso que eu vou fazer. Então eu até fiz uma planilha no Excel pra fazer uma contagem regressiva de quantos dias faltavam. Gente, eu fui a NM, uma das NMs mais, assim, nossa, não tenho o que falar, eu fazia tudo, até a minha unha, uma vez eu coloquei a foto dele, assim, eu era louca, sabe, tipo, louca, mas enfim, né, eu fiz de tudo, assim, eu gastava todo o meu salário, né,
com presente, caixa, carta. Eu passava altas madrugadas em claro escrevendo cartas. Todo o meu dinheiro era pra pagar as coisas do casamento. Todo o meu dinheiro. Eu simplesmente não sobrava dinheiro pra nada. Era pra pagar casamento, mandar caixa, carta, porque ele fazia missão aqui nos Estados Unidos, né? Então você imagina, você no Brasil mandando uma caixa cheia de presente pros Estados Unidos. Caríssimo. Então, assim, eu me empenhei mesmo. Eu me dediquei de todo o meu coração. E, enfim, passou, graças a Deus, aqui estou eu, feliz, viva. Meu Deus, já tá dando 20 minutos de áudio, mas, gente, eu acho que eu não consigo falar pouco, eu preciso contar bem detalhado, não bem detalhado, não é essa a minha intenção, mas eu acho que tem algumas coisas que são importantes, sabe? Que pode, sei lá, ser válida pra alguém. Então, foi isso que aconteceu, ele ficou 2 anos na missão, ele serviu a missão na Geórgia, que é aqui onde eu moro hoje, e desses 2 anos eu fiquei ali procurando ser a esposa digna pra receber ele, pra gente casar e tudo mais, enfim. E ele chegou em janeiro de 2018, se eu não me engano. Não, 2018 eu separei. Foi em 2000. Meu Deus, eu tô perdida no tempo, mas enfim. Em 2014, ele voltou da missão em 2014, em janeiro. E nós nos casamos em maio, sem ele ter trabalho, sem nada, fizemos uma meta, porque como os mormons, eles precisam guardar a lei da castidade, né? Então, rola uma pressãozinha, tipo, não, tem que casar logo e tal. Então, como já tava tudo meio ajeitado, nós nos casamos em maio de 2014, tá? Então, foi muito rápido. E assim, meu Deus, como eu suei pra pagar aquele casamento. Só Deus e eu sabemos o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu me dediquei pra pagar aquele casamento. E assim, tive uma ajuda dos meus pais, né? Meus pais ajudaram com uma parte, mas assim, o restante eu trabalhei muito, muito duro pra pagar esse casamento. Enfim, me dediquei mesmo, assim, de corpo e alma, fiz tudo que tava no meu alcance. E nos casamos em maio de 2014. E, assim, pra ser bem sincera, eu nunca fui plenamente feliz na Igreja dos Mormons, né? Assim, eu queria estar feliz, eu queria acreditar em tudo aquilo que eles me falavam, me entregavam, né, nos manuais e tudo mais, mas eu nunca estive completamente feliz, assim, eu queria estar feliz, sabe? Você é meio assim, você vai junto com a manada, sabe? Tipo, as pessoas acreditam, você também tem que acreditar, então você quer acreditar, e aí você vai lá na frente, né, prega um testemunho, fala que é isso que você acredita, que a igreja é verdadeira, mas assim, na verdade nem sempre é aquilo que você tá ali falando, que é o que você tá sentindo, né, porque você meio que se sente pressionado a fazer como todo mundo, né. Bom, mas enfim, então ele voltou, nós nos casamos e ficamos 1 ano no Brasil e decidimos vir aqui para os Estados Unidos. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, a gente ficou casado mais por 3 anos aqui, né? E aí, em janeiro de 2018, eu decidi sair da igreja. E quando eu decidi sair da igreja, eu vou ter que contar o que aconteceu. Meu Deus, 23 minutos. Gente, me perdoem se eu tô sendo muito... se eu tô dando muitas voltas, mas eu acho que são coisas importantes de se falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu já não estava feliz na igreja fazia bastante tempo, tá? Bastante tempo, no singular. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu tive uma experiência não muito boa, tá? Que eu passei aqui com a família do meu ex e eu tomei a decisão em janeiro de 2018, no dia 1º de janeiro, tá? Essa experiência foi bem marcante, assim, pra mim, porque... assim, eu gosto muito de me doar pras pessoas, sabe? Eu gosto de agradar as pessoas, eu gosto de cuidar, eu gosto de fazer surpresa, eu gosto de, sabe, de tudo, assim. O que eu puder fazer pra agradar alguém que eu goste, eu faço. Então, assim, eu fiquei um pouco frustrada porque eu fiz tudo que eu podia pra agradar e eu tive um retorno não muito legal, sabe? Foi bem no dia 31, tipo, faltando 5 minutos pra meia-noite, foi uma situação bem chata. Talvez um dia eu venha contar aqui, mas eu acho que não cabe aqui agora. E aí, na virada do ano, eu inclusive passei chorando, assim, foi bem ruim a experiência que eu tive. Mas quando deu meia-noite,
meia-noite e 5 já, né? Porque eu perdi minha virada do ano. Eu tomei a decisão de que eu não ia fazer mais nada pra agradar as pessoas, assim. Não que eu não faria mais nada pra agradar as pessoas, mas eu só faria que o meu coração mandasse, sabe? Eu não ia fazer mais nada, não forçado, mas assim, eu queria fazer só o que o meu coração mandasse, entende? E a partir do dia 1º de janeiro de 2018, acho que é isso, gente, eu tô meio perdida nas datas, mas foi isso mesmo, foi em 2018. Eu tomei essa decisão. E aí, o que aconteceu? Como antes, né, assim, sempre eu que colocava despertador, eu que preparava as coisas para ir pra igreja e tudo, aquela, sabe, coisa de mulher mesmo, né? De preparar roupa, de deixar tudo organizado, colocar o despertador, preparar o café da manhã e tal, e vamos, aquela correria e tal. Eu percebi que eu não tava indo pra igreja porque eu queria ir. Eu tava indo porque eu tinha um chamado, eu tava indo porque tinha pessoas lá que estariam me esperando, eu tava indo pra igreja pra agradar pessoas, não pra agradar a Deus, entende? Eu tava indo pra igreja porque eu tinha medo de não ir pra igreja e Deus me castigar. Então, com essa experiência que eu tive no final do ano, eu decidi que eu não ia fazer mais isso, eu ia fazer o que o meu coração mandasse. Então, quando deu o primeiro domingo de ir pra igreja, eu falei, no sábado, na véspera, eu falei, eu não vou pôr despertador não, eu não quero ir pra igreja amanhã, eu quero ficar dormindo, eu tô cansada. Eu tive dias exaustivos, né, eu recebi 7 pessoas na minha casa, então, assim, foi bem cansativo, enfim. Então eu falei, não quero ir pra igreja, não vou colocar o despertador. E o meu ex também não colocou, perdemos o horário de ir pra igreja, beleza. Quando foi no próximo domingo, aconteceu a mesma coisa, eu não queria ir pra igreja de novo. E eu fiz a mesma coisa. Aí ele, opa, calma aí, como assim? Vamos pra igreja. Eu falei, não quero ir pra igreja. Ah, tá bom então. Ok. Aí, quando foi... aconteceu um fato muito que me marcou bastante, que me magoou, na verdade, porque assim, eu era muito fiel com relação... Na verdade, eu procurava fazer tudo muito certinho, sabe? E isso eu acho que foi não um erro, mas assim, eu acabei me frustrando um pouco, sabe? Porque assim, eu procurava seguir tudo à risca, né? E, enfim, uma lista de coisas a fazer e tudo mais. E aí, eu era muito fiel com o dízimo, assim, sabe? Eu pagava certinho os 10%. Às vezes acontecia, né, tipo, ai, tem que pagar a escola e esse mês e deu uma apertada, eu não pagava o dízimo, mas no outro mês eu fazia aquela meta, juntava dinheiro e tal, e pagava o dízimo. Já aconteceu de ficar, assim, 2 meses sem pagar, imagina, né? São valores significativos, né? Então eu fazia meta, eu juntava dinheiro, eu fazia isso, fazia aquilo. Às vezes eu participava de consórcio para conseguir ter o dinheiro, ia lá e pagava, sabe? Com toda a fé, com todo esforço. E acabou acontecendo que sumiu o meu dízimo. Então isso foi uma coisa que me abalou bastante. Meu Deus, 27 minutos de áudio. Gente, eu acho que... De vídeo. Eu acho que eu vou ter que parar por aqui, porque... Não, eu vou só finalizar isso. Bom, enfim, e aí sumiu o meu dízimo, já tinha acontecido no ano de 2016, no final de 2016, e eu fiz vista grossa, porque a igreja, ela tem um controle, ela te dá um envelopinho com 3 papeletas, né, uma de cada cor, fica uma com você para os seus registros, uma com a igreja, e 2 com a igreja, tá? Então, eu tinha muito organizadinho tudo isso, e eu vi que tava faltando o meu dízimo, mas com toda a correria, final de ano, tá, tudo bem, vista grossa. Quando foi no final do ano de 2017, aconteceu a mesma coisa. Tava faltando 3 meses do meu dízimo, então isso me abalou muito, tá? Isso foi antes da experiência que eu tive no começo do ano, na virada do ano, na verdade, pra ser bem precisa. Então, assim, aquilo foi uma coisa que me abalou muito, né? E a igreja tem o costume de... o bispo chama pra fazer entrevista, pra ver se você tá pagando o dízimo integral e tudo mais. E aí eu vi que tava faltando 3 meses e eu falei, não, agora eu não vou fazer vista grossa. Peguei todos os documentos, as papeletas que eu tinha e fui lá e falei, ó, tá faltando 3 meses. Aí um mês foi lançado errado pro meu ex. Então, estavam faltando 2 meses e era um valor bem significativo. E assim, eu sei que, né, qualquer igreja pode ter algum tipo de erro e tudo mais. Porém, aquilo ali foi uma coisa que me abalou muito, porque eu tinha muita fé de que o dízimo era usado para as coisas de Deus, para ajudar outras pessoas, né? Então isso me abalou profundamente e simplesmente sumiu. E meu ex falou que se eu quisesse
entrar, né, pra averiguar a fundo e tudo mais, as 3 pessoas da liderança teriam que desembolsar do bolso, pagar do bolso deles. E, meu, tinha um senhorzinho lá, eu falei que não, sem condição, tipo, eu não posso fazer isso, né? Como assim que eles vão ter que pagar do bolso deles? Eu falei, não, tudo bem, então deixa. Mas aquilo me abalou. Mas beleza, passou, foi uma coisa que ficou meio mal resolvida, eu fiquei bem triste com isso. E aí, quando foi em janeiro, aconteceu essa situação, que eu decidi que eu não ia fazer mais nada pra agradar outras pessoas, que eu ia fazer o que o meu coração mandasse. E aí, eu não tava feliz na igreja, eu percebi que eu não tava feliz e que eu sabe, eu precisava entender aquilo. E aí, eu decidi ir pro templo, porque os mormons acreditam que se você precisa de uma revelação, você vai pro templo, que Deus vai falar com você. Deus nunca falou comigo no templo, tá? Eu fiquei 6 anos nessa igreja e por 6 anos eu nunca tive nenhuma revelação, sabe que é nenhuma? Muito pelo contrário, eu gostava de ir lá e assistir o filme, mas eu gostava de ver aquele espelho, né, na sala celestial, mas o resto, eu não gostava. Eu não me sentia bem. Eu gostava de estar ali fora, né? Ver aquele lugar bonito, porque é muito bonito, né? Vou até deixar aqui na descrição do vídeo. Mas eu nunca tive uma revelação e eu não gostava muito do que acontecia lá dentro, né? Eles falam que são sagrados, mas são coisas secretas, vai. Na verdade, os mormons tem muitas coisas que acontecem ali nos templos, né, e dentro das igrejas que foi tirada da maçonaria, porque o profeta Joseph Smith, ele era maçom. Então, ele pegou muitas coisas, ele copiou mesmo, tá? Muitas coisas da maçonaria, então tem muito simbolismo, tem umas coisas assim que não me agradava, sabe? Enfim, e eu também não acreditava que as coisas que aconteciam ali dentro eram necessárias e fundamentais pra gente, quando a gente morrer e encontrar com Deus, enfim. E aí, aí eu falei, não, eu preciso ir pro templo. Aí eu chamei meu ex pra ir pro templo e ele não quis. E aí eu falei, não, eu vou então, fui sozinha. Decidi sozinha, fui. Foi até bom porque eu queria realmente perguntar pra Deus, Deus, não tô feliz aqui dentro, o que eu faço? Gente, eu entrei naquele lugar e eu já senti aquele, né, aquela coisa assim, ai, não tô muito bem, mas ok, vamos. Fiquei. E aí, no final, a gente vai pra uma sala bem bonita, né? Que tem 2 espelhos, é lindo. E aí, eu ouvi, sai da igreja, com todas essas palavras. Sabe? Tipo, parecia que tinha alguma coisa falando do meu ouvido, assim, sai da igreja. E eu, hã? Como assim? Deus tá me mandando sair da igreja? Será que eu tô ouvindo a voz certa, né? Ainda pensei comigo. Mas aquilo, assim, foi uma coisa muito forte pra mim, sabe? Tipo, foi a única vez que eu tive uma revelação em 6 anos lá dentro. Então, assim, eu falei, bom, eu não tô feliz. Aconteceu todas essas coisas. Eu vou sair da igreja. Isso foi numa quinta-feira. Eu não falei nada com meu ex. Quinta, sexta, sábado. Quando foi no domingo que ele me chamou pra ir pra igreja, eu falei, eu não vou pra igreja. Aí ele, por que não? Eu falei, não, eu não vou mais pra igreja. Aí ele, hã? Como assim? Eu falei, não, eu não vou mais pra igreja. Eu não quero mais ir pra igreja. E aí, o mundo dele desabou, né? Ai, como assim e tal. Aí eu falei, não tô feliz, não quero, não é isso que eu quero pra minha vida, não vou mais. E ele foi pra igreja e ele, né, quis voltar e ser o marido perfeito. Não, eu sei que eu, né, te sobrecarreguei em muitas coisas e tal, e vamos se alinhar, enfim. E aí, isso foi em janeiro. Então, de janeiro a agosto, nós continuamos casados, né? E quando chegou em agosto, ele pediu o divórcio. Gente, eu vou ter que continuar em outro vídeo, porque 33 minutos de vídeo só pra contar um resumo do que aconteceu na minha vida é muita coisa. Então, eu vou acabar esse vídeo por aqui, né? Já tá bem extenso, meu pai, 33 minutos. Mas, enfim, eu espero que eu tenha sido um pouquinho claro. Eu sei que eu falei demais, eu falo demais, gente. Mas, enfim, ainda vou voltar em muitos assuntos, coisas que eu não falei, coisas que eu acho que são relevantes, tá? Mas, gente, eu tô aqui, ó, sem papel, sem nada. Eu não tenho nada pra nenhuma anotação. Inclusive, o celular está acabando a bateria. Acabou de me avisar aqui, eu nem sabia. Mas, enfim, é bem uma coisinha, sabe? Tipo, o meu coração pro seu coração. Então, é isso. Eu vou acabar esse vídeo aqui. Vai ter a parte 2, tá? Pra eu poder fazer um resumo da minha história, do que eu vivi no mormonismo. E é isso, pessoal. Muito obrigada por me assistir. Beijos!